Olá, está no ar o programa Inclusive. Suas invenções já levaram sorrisos para centenas de pessoas. Um professor pardal que cria soluções para problemas nada comuns. Sérgio Ribeiro é o nosso convidado de hoje e vai contar sua história e, claro, falar sobre essas inovações na mobilidade. Mas antes da gente começar o nosso programa de hoje, vamos assistir esse VT. Esta não é uma bicicleta comum. A história do seu Sérgio também não. O sonho de menino deste empresário era poder andar um dia de bicicleta como qualquer outra criança. Seu Sérgio teve poliomielite ainda pequeno. Perdeu os movimentos das pernas, principalmente da esquerda. Mas não foi só. Adulto, a vida daria mais um susto. Foi atropelado e, de novo, teve as pernas atingidas. Da dificuldade em sustentar a família, nasceu a ideia de adaptar bicicletas. Aí tive a felicidade de fazer o primeiro triciclo e expor na frente da loja e vender daí a 3 horas. Daí, para vender para todo o país, foi um pulo. Dos triciclos nasceram as bicicletas para deficientes físicos. Eu percebi que pessoas com necessidades especiais poderiam se beneficiar dos triciclos. Daí criei o primeiro triciclo para pessoas com dificuldade física, que sou eu. E tem para todos os tipos de deficiência. Todos mesmo. Seu Sérgio já fez mais de 700 modelos diferentes de triciclos. E já foram mais de 6.000 atendimentos. Não é à toa que o país inteiro tem a sua invenção. Tem o que pedala com a mão, o que vai para frente e para trás, para 2 pessoas, para 3, o que vai em pé. Até eu testei e aprovei. E não existe deficiência que ele não possa adaptar para um triciclo, nem para quem é cego. Lembra do sonho de criança do seu Sérgio? 30 anos depois, ele conseguiu realizar. Anda de bicicleta, de carro elétrico, mas fez mais. Seu Sérgio foi além do seu sonho. Dou de tudo de mim, junto com a minha equipe, meus filhos e meus funcionários, e a gente consegue fazer de uma infelicidade física uma felicidade mental, espiritual muito grande, que dá oportunidade para essa criança que chega na cadeira de roda, muitas vezes chega no colo, ou que vem pelos abnegados funcionários da ACD ou dos hospitais do Brasil todo, que me indicam a possibilidade de se integrarem. Daí eu vou às lágrimas, eu choro e cada dia é um dia diferente, uma sensação de alegria, de prazer, de dever cumprido. Oi, Sérgio, que história! Me conta um pouquinho, como é que começou? Foi por causa de algum acidente? Como é que foi a história? Sim, boa noite. Eu tenho paralisia infantil na perna esquerda, uso um tutor de joelho, um aparelho, e quando criança eu aprendi a andar de bicicleta colocando a perna em cima do guidão e pedalando com uma perna só. Isso eu tinha 7 anos de idade. E o tempo passou, eu fui evoluindo, comprei uma tipo mobilete, depois moto, e sempre aquele sonho de fazer alguma coisa diferente. O tempo passou, eu fiz curso de Direito, comecei a trabalhar com automóveis, e no ano de 1990 eu sofri um acidente, quebrei a fíbula e o perônio, fratura exposta da perna direita e o fêmur da perna esquerda. Aí fiquei engessado da ponta dos 2 pés, um palmo acima do umbigo. Aí a minha vida mudou. Física e financeiramente eu quebrei. Como não podia mais comprar e vender automóveis, reunido com a minha família, meus filhos menores, minha esposa trabalhando há 25 anos no Banco Itaú, se aposentou, e foi 1 ano e meio, quase 2 anos de luta para voltar a andar. Aí, o que fazer? Já não tenho mais dinheiro para comprar automóvel. Aí vou comprar bicicleta. Nossa reunião em família, decidimos, os meus filhos e ela, que seria o melhor caminho. Aí abri uma bicicletaria na Avenida Lins de Vasconcelos, na Vila Mariana,
de frente à igreja Margarida Maria, no ano de 93, Dia da Criança. Daí fomos até o ano 2000, trabalhando com bicicleta de 2 rodas, e os meus filhos fazendo manobras radicais. Fiz uma pista tipo Ralph, pequena, no fundo da loja, e fomos levando até a virada do milênio. Na virada do milênio, a situação estava muito difícil. Fecho, não fecho, o que fazer? Não vou quebrar outra vez. Mas, durante muito tempo, sentado na minha mesa, pensando, puxa, que vontade de voltar a andar de bicicleta. E muitas pessoas, os meus filhos estão se tornando campeões, como o André se tornou campeão sul-americano. E eu preciso criar alguma coisa diferente. Aí criei o kit de transformação, que transforma uma bicicleta normal de qualquer tamanho em um triciclo. Consiste num conjunto de um eixo com uma catraca tipo diferencial, que você coloca no lugar da roda traseira de qualquer bicicleta. Imaginando que uma bicicleta de 2 rodas você retira a roda traseira para não usar nunca mais, e coloca esse conjunto com 2 rodas, e aquela bicicleta se transforma em triciclo e vai atender um outro público. O público que não sabe andar de bicicleta, que precisa, que tem dificuldades e que precisa de 3 rodas por não ter equilíbrio. Daí a coisa deu certo. Vendi o primeiro bicicleta transformada em triciclo, pendurei de frente à loja, lá na Lins, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, ia passando uma senhora num ônibus. Quando ela olhou, uma senhora dos 60 anos, mais ou menos, meia gordinha, puxa vida, aquilo é uma bicicleta de 3 rodas, a vida inteira eu sonhei andar de bicicleta, mas nunca consegui. Aí desceu do ônibus, foi lá e comprou. Aí eu falei, pô, vai dar certo. Vendi no primeiro dia o meu triciclo. Aí comecei a fazer, pendurar na frente da loja, aí fui crescendo, sempre fazendo o atendimento diferenciado. A princípio, atendendo a pessoas de idade, com falta de equilíbrio, e depois as pessoas com dificuldades físicas. Daí, então, criei triciclos das diferentes formas. Centenas. E esse triciclo, essa primeira ideia, ela tem a ver com aquela sua ideia lá da infância? Sim, tem a ver. Porque eu ando em bicicleta de 2 rodas, ando de moto também. Mas como eu tenho um aparelho na perna, meu medo de cair para o lado esquerdo era muito grande. Então sempre parando para o lado direito. E falei, vou fazer para mim, e pessoas iguais a mim e outras pessoas precisam. Porque fora do Brasil existe já triciclos, mas no Brasil não. Daí eu criei esse kit para transformar uma bicicleta. Hoje eu fabrico e vendo para as bicicletarias do Brasil todo. Exportei já para uns 8 ou 10 países. E faço a felicidade de milhares de pessoas que compram triciclos nas bicicletarias. As bicicletarias compram de mim o kit de transformação, que transforma uma bicicleta que o bicicleteiro da região, da cidade, tem em triciclo para atender o público local. Então, esses triciclos podem servir para pequenos comerciantes, como para senhoras, como pessoas, adultos de qualquer idade, com diferentes necessidades. Eu faço os triciclos também para pedalar com a mão, para pedalar com o pé, para pedalar com o pé e a mão juntos, pernas diferentes, movimentos cruzados. Aí são quase 700 modelos diferenciados fotografados que eu tenho. E em torno de 6 mil atendimentos pessoais. E esse kit, ele pode ser adaptado para qualquer bicicleta? Qualquer bicicleta. Qualquer tamanho? Qualquer tamanho, só mudando o tamanho da roda. Quando vai para uma criança de 4 anos, por exemplo, uma criança na primeira infância, põe rodinhas menores, tamanho 16. Depois a gente padroniza para a roda tamanho 20, por ser mais forte e aguentar a pessoa até de 170 quilos. 180 quilos eu já fiz. E qual material que você costuma usar? Geralmente, aço. O material de alumínio em triciclos não fica bom. Torce o quadro, o alumínio é fraco. Então a gente usa de aço carbono. E hoje, todo tipo de pessoa deve procurar o serviço, né? Mas Sim. Tem mais pessoas idosas com deficiência ou não? É variado? Pessoas com deficiência, todas as idades, né? A deficiência não escolhe nem a pessoa, nem a idade. Mas
muitas pessoas. Grande parte não são pessoas com muita deficiência, pessoas com alguma deficiência que têm vontade, né, de andar. Até uma forma de andar de triciclo. Uma forma de praticar exercício, né? De alguma Sim, forma. Todas as ACDs do Brasil têm os nossos triciclos e me mandam diariamente crianças, né, para eu fazer a adequação postural. Porque as pessoas têm tamanhos, formas diferentes uma e outra. Então aquilo que muitas vezes é bom para um, pode ser bom para outro, desde que dimensionado de acordo com a necessidade. Chama-se tecnologia assistiva ou adequação postural. E além de exercício, ela também pode servir como fisioterapia? Sim, são prescritas pelo fisioterapeuta. Eu tenho meus triciclos no Alberto Einstein, no Sara Kubitschek, em centenas de hospitais e todas as ACDs, geralmente as APAES, normalmente, servem muito para fisioterapia, muito. Você imagina, por exemplo, que uma pessoa, quando ela está de pé, uma pessoa com dificuldades físicas, ou com aparelho, ou sem aparelho, está de pé, se segurando numa cadeira, ou se segurando numa mesa, quem sustenta o peso do corpo são as pernas. Mas a energia que ela tem nas pernas, que é suficiente para apenas segurar o corpo de pé, não é suficiente para ela andar. Mas quando está sentado no triciclo, já não são as pernas que sustentam o peso do corpo, é o quadril. Então aquela energia que a pessoa tem, que não é suficiente para andar, dimensionando uma coroa menor, uma catraca maior, aí faz uma pedalada bem leve. Então com apenas um movimento, pequeno movimento de quadril, pequeno esforço, a pessoa consegue pedalar. Aí é uma alegria muito grande. E se ela não conseguir pedalar, qualquer pessoa pode empurrar, aproveitar aí da gravidade numa descida, e aí o atrito da roda traseira no chão faz rodar a catraca, a corrente, e é o pé de vela com o pedal, aonde a pessoa devidamente acomodada com um firma-pé possa exercitar as pernas. Então apenas um empurrãozinho de alguém vai exercitar as pernas. Ou muitas vezes eu coloco um motor elétrico na roda dianteira ou traseira. E a pessoa com dificuldade física, geralmente não tem a dificuldade mental, é somente física. Então, ela dá um toque no acelerador, o motor elétrico leva o triciclo para frente, consequentemente, o atrito da roda, novamente, vai mexer as pernas. Então, basta ela acelerar e vai mexer os pedais. Há casos, por exemplo, que senta um ao lado do outro. Um pedala e o outro vai de carona, mas o movimento sempre da roda mexendo os pedais. E fazendo com a catraca travada, consegue pedalar, mas numa hora que chega numa parede, numa dificuldade, você consegue pedalar para trás também. Então não é como a bicicleta com a roda livre, com a catraca livre, que você para de pedalar e vai embora no embalo. Há também essa possibilidade para as pessoas que não têm dificuldades físicas, apenas são pessoas de idade, com falta de equilíbrio, pessoas, né, com medo de cair. Agora, quando se trata-se de pessoa com deficiência, daí ela não pode tirar a perna, muitas vezes, e colocar no chão para dar uma charré, mas sendo com aquela função de, como os tico-tico de antigamente, lembra os velotrol? Então, você pedala para trás, você sai da dificuldade e vai de novo. E, assim, como é que foi para criar cada bicicleta? Você falou que teve uma adaptação, né? Você se inspirou em pessoas para criar essas adaptações? Sim, eu me inspirei, a princípio, em mim. E as coisas não acontecem tudo de uma vez. Então, eu comecei a fazer as adaptações na virada do milênio, no ano 2000. Como eu te disse anteriormente, a situação estava difícil, não sabia o que fazer. Fiz o kit, deu certo. Aí começaram a aparecer pessoas com dificuldades. Aí eu fui, como eu sou inventivo, aí eu faço para pedalar com a mão, muitas vezes com o impulso do ombro. Aí, se uma perna é mais curta, você põe um pedal mais para cima, corta o pé de vela, solda o pedal, aí a perna, o corpo não vai virar, apenas uma perna vira menos, a outra perna movimenta mais. Outras vezes, uma perna tem que ficar em repouso total, vai pedalar com uma perna só. Também se pode usar as marchas
18, 21 marchas, para ficar mais leve a pedalada para uma perna só. Uma perna ou um braço. Vai depender muito da necessidade de cada um para mim criar uma solução para ele, para poder se integrar, né, à sociedade e se tornar produtivo, muitas vezes ganhar, trabalhando com os triciclos, vendendo coisas das mais diferentes formas. E essa adaptação pode ser usada para outras pessoas também, né? Pode, o triciclo passa a ser um veículo familiar. Muitas crianças pegam o triciclo da mãe, geralmente vende para senhoras. Aquela senhora que está lá na praia, que está no lugar onde que o marido vai tomar cerveja, todo mundo sai e deixa a mulher em casa e tal, e ela tem que fazer as compras. Ela pega o triciclo e sai naquela alegria e faz aquele grupinho de 5, 6 senhoras, todos buzinando. É uma alegria total. Isso na inclusão. E qual é a sensação de ver os seus projetos andando aí na rua? Nossa, é muito grande. É muito grande. Eu tenho uma indústria de triciclos. Eu não faço só triciclos para pessoas com dificuldades físicas. Esse trabalho é meu trabalho social. Eu fabrico triciclos para aluguel em parques públicos, resorts, hotéis, nas praias. Triciclos tipo para chão de fábrica, para políticos. Eu fabrico triciclos para Nestlé, para Kibon, para Garoto. Chão de fábrica, por exemplo, Pirelli. Carregar as mais diferentes necessidades. Triciclo para reciclagem de lixo. Basta ter um projeto que precise de motorização ou não. A minha empresa, né, está aberta a criar projetos diferenciados. E esse trabalho social, eu não viso lucro. É o meu prazer de fazer para as pessoas que têm, né, muita necessidade. Então, isso me dá muito prazer, muita alegria. É impressionante e você não imagina como é gratificante chegar uma pessoa numa cadeira de roda, muitas vezes no colo, que não consegue andar, mas quando monta no triciclo, parece que consegue andar. A gente aproveita a força de vontade, a força de um membro. Com apenas um membro, eu faço a pessoa pedalar. Prêmios Reconhecimento. Sérgio já fez até triciclo para pessoas cegas. Mas essa história é só depois do intervalo. O programa, inclusive, volta já. Estamos de volta com o programa Inclusive e hoje falando sobre bicicletas adaptadas. O Sérgio já fez centenas delas, ajudou milhares de pessoas e acumula bastante prêmios. O Homem do Ano é um deles, né? Quais que são os outros? Embaixador da Paz Universal, Legal. Cidadão paulistano, muitos prêmios, pequenos prêmios, mas significativos. Matérias na mídia, em jornais, vários jornais, várias emissoras de televisão, programas, né? Mas não faço nada social com o intuito de ganhar, apenas de fazer a minha parte como cidadão, porque me dá realmente muito prazer fazer uma pessoa feliz, porque eu também me sinto feliz. Você esperava esse reconhecimento? Não esperava o reconhecimento. Eu nunca fiz nada pedindo nada em troca. Eu apenas faço pelo prazer de ver as crianças com dificuldade, as pessoas que precisam, né? Apenas isso. E qual foi o caso mais grave que você teve que ir para adaptar um triciclo? Muitos. Eu já fiz triciclo para pessoas que não têm as duas pernas e também com dificuldade nos braços, sem os cotovelos. Daí, então é feito uma adequação para que a pessoa possa conduzir. Muitas vezes conduzir com uma mão só, com as duas mãos, pedalar com o pé, pedalar e dirigir com o pé, ou apenas dirigir com os pés, dirigir com os ombros, trazendo o guidão para cima. Cada um tem uma característica diferenciada, né? Não tem dois iguais.
Esse triciclo que você trouxe, conta um pouquinho. Esse é do meu uso pessoal, para andar de pé e depois também dá para andar sentado, pondo um canotezinho aqui em um banquinho, eu ando nele sentado. É simples, é simples, é. Esse é a invenção sua também? Sim, sim. E ele é elétrico? Como que Elétrico. Eles deita o guidão, vira uma plataforma, desmonta também em parte. É bem confortável, atende às minhas necessidades, né? Também eu tenho alguns elétricos lá, de minha fabricação. Geralmente as bicicletas de 3 rodas, os triciclos, com motorização, atendem às necessidades das pessoas fora do ambiente doméstico, caseiro. Atende às necessidades para andar em praias, andar em parques, na calçada, na rua, né? Também. E também pode ser funcional, né? Também para ajudar, sei lá, ir no supermercado. Sim, né? sim. Tem, claro, para andar dentro de casa, para andar no supermercado, na calçada e para fora também. Nos triciclos com rodas de bicicleta, com motor. E no caso assim, por exemplo, de adaptar uma cadeira de roda, por exemplo, que precise de uma pessoa que tenha bastante limitação, você também conseguiria fazer alguma adaptação? Sim, eu já fiz adaptações em cadeira de roda, transformando a cadeira de roda em triciclo, para pedalar com a mão. Hoje eu já tenho o meu produto de série que chama-se handbike. A handbike você pedala com as mãos e usa em atividades de uso diário, como uma cadeira de roda. Também dá. Eu tenho a cadeira de roda, o handbike esportivo, a pessoa vai quase que deitada, e tenho a handbike menor, mais curta. Dá para adaptar também de acordo com o tamanho da pessoa, a necessidade. E ela pode ser adaptada na própria cadeira? Sim, pode ser adaptada na própria cadeira. E me conta um pouco, o que são essas pedaladas inclusivas? Elas acontecem todo ano? Sim, todo ano acontece. As pedaladas para bicicletas de 2 rodas nas diferentes cidades movimentam um número muito grande de pessoas. Mas há aquela parte de pessoas, aquela quantidade de pessoas com dificuldades que também precisa participar. Daí, basta me solicitar e eu empresto triciclos para serem colocados na pedalada e levar pessoas com dificuldades. Agora, nós fazemos aqui em São Paulo sempre as pedaladas inclusivas. Eu já cheguei a levar 400 pessoas com dificuldades físicas, fazendo o trenzinho, aquele que você emenda uma bicicleta na outra, bicicleta no triciclo, né? Um no outro, e o da frente, que vai ter que dirigir, precisa apenas enxergar e ter braços bons. Não precisa nem pedalar. Às vezes eu já passei inclusive para deficientes visuais, auditivos, pessoas com pernas, sem perna, com um braço, sem braço. Todos sentem o prazer do vento no rosto usando o triciclo. Todos passeiam no triciclo. E todo ano a gente faz a pedalada inclusive. Inclusive esse ano agora, nós vamos ter já em dezembro, na Avenida Paulista, como eu faço todo ano, com apoio da Secretaria das Pessoas com Mobilidade Reduzida. É uma alegria total. Já tem data esse evento? Sim, dia 8 de dezembro, não tenho muita certeza. Mas acho que não tenho muita certeza, mas é 8 de dezembro. Parece que é. Você tinha contado no outro bloco que muitas instituições utilizam o triciclo, né? Sim, sim, sim. O que os médicos falam disso? Prescreve. Prescreve. O triciclo é necessário para melhores condições físicas, né? Então, prescrevem para aquelas pessoas que precisam evoluir fisicamente. As crianças que precisam evoluir fisicamente. Esse nos triciclos movido a pedalada com o pé ou com a mão. Agora, há pessoas que não precisam melhorarem fisicamente, precisam de conservar massa muscular. Aqueles que precisam de conservação de massa muscular usam triciclos elétricos, forma de cadeirinha, né? Porque não precisa evoluir fisicamente. Eu, por exemplo, tenho paralisia na perna. Nunca minha perna vai evoluir. Mas, se eu usar um triciclo para evoluir a perna direita, vai melhorar a perna direita. Então, se você precisa de exercício, a pessoa precisa de fazer um exercício, o triciclo é ótimo. Muito bom. E questões psicológicas também, né? Sim, consegue a independência, né? Há casos
fantástico, né? Casos fantásticos. Há poucos dias, não sei se eu tenho tempo para falar, Claro. esses dias eu estava indo para Itanhaém com a minha esposa e de repente ela queria comer um pastel na Feira Livre lá, paramos numa Feira Livre, aí chega um rapazinho lá com grandes dificuldades, falando em dificuldade, com um braço assim, com o triciclo, uma cestinha atrás, coberta, estou vendendo coxinha e pastel. Aí falou para mim, aquele jeitinho dele, com todo o respeito, o senhor é a coxinha? Eu olhei assim, nossa, você está num triciclo? Eu que fiz esse kit que transformou a sua bicicleta em triciclo. Aí ele, nossa, a minha avó está fazendo coxinha e eu estou vendendo. A gente estava em dificuldade, não estava pagando quase o aluguel e agora estou ajudando a minha avó. Então são coisas maravilhosas, né? Que acontecem. Todo dia acontece uma história, né? Eu estou escrevendo um livro, eu já tenho quase 150 histórias escritas das diferentes formas, das diferentes pessoas, contando um pouco da minha luta, da minha vida, do meu prazer em fazer os triciclos. E qual dessas histórias mais te marcou? Para mim, todas têm o mesmo valor, porque quando a pessoa procura um triciclo, ele tem aquele sonho de andar no triciclo, né? Então não importa o grau de dificuldade das pessoas. Há caso que eu fiz para uma moça, por exemplo, jornalista, que usa o triciclo, que os pais conduzem ela no triciclo, ela sente o prazer de encostar os pés no pedal e faz um exercício, e ela precisa ser transportada, que ela usa no capacete, tipo uma antena, onde ela tecla no computador, escreve, mas ela quer andar, ela quer sentir aquela vontade, ela precisa melhorar as condições dela, então não dá para ela pedalar mais, empurrando, o papai e a mamãe empurrando, ela vai. Outra, fiz para uma mãe que corre, gosta de correr, então fiz para que a filha movimentasse as pernas e a mãe correndo, empurrando o triciclo. Cada um tem um significado diferente, mas todos eles transmitem o prazer, né, de poder ir, sentir o vento e melhorar fisicamente. Eu sempre vou às lágrimas, todo dia. Quando chega uma criança, eu sinto aquela vontade de fazer, dar tudo de mim. E muitas vezes não é fácil, você tem que pensar muito, adequar, assumir a responsabilidade de fazer aquela pessoa melhorar fisicamente. Graças a Deus. Muitas vezes, depois de horas ou depois de dias, muitas vezes até semanas, são noites de sono. Muitas noites de sono perdido para o meu físico, mas uma gratificação muito grande para o meu eu pessoal. Essa é a minha vida. É muito bonita a história e, assim, quanto tempo, qual foi o projeto que mais levou tempo, assim, para criar? Eu estou num projeto... todos demoram bastante, mas é difícil dizer qual o projeto que demorou. O grau de dificuldade, muitas vezes, é difícil. De você entender, depois que você conseguiu colocar na cabeça aquilo que vai ser melhor, aí depois, em 2, 3 dias, no máximo, a gente consegue fazer. Mas duro é, muitas vezes, você entender aonde chegar, o que fazer, né? O que fazer, é o caminho de criar. Você fica pensando, dorme, acorda, pensa de um jeito, pensa do outro, aí de repente vem a ideia, vem aquilo que você está buscando. De repente vem quando você está almoçando, quando você está dormindo, quando você está dirigindo, quando você está com a esposa. Por sinal, uma esposa maravilhosa que sozinho não teria feito nada.
nós trabalhamos em conjunto, eu e meus filhos, André e Marcelo, e a Magali. E sem o apoio deles, a compreensão deles e o incentivo deles, eu não teria feito o que eu faço até hoje. O que me dá prazer e prazer para eles também, porque nós somos uma família unida. Desculpa. Imagina. E a sua inspiração, ela vem de todos os lugares? De todos os lugares. Não tem hora, não tem dia? Não tem hora. Muitas vezes eu sonho, né? Estou fazendo, que não está dando certo. Outras vezes eu faço e erro, faço e erro. Você não acerta todos. Você tenta fazer o melhor. E depois de errar 1, 2, 3, você vai acertando. E aí a experiência que vem de anos e anos fazendo. Então, quando chega uma pessoa, você já... Né? Muitas vezes chega uma mãe, eu tenho meu filho deficiente, eu quero um triciclo para mim pedalar e levar ele atrás. Eu tenho que primeiro ver o seu filho. Quando você vê, não, essa criança tem condição de pedalar. Pô, mas como meu filho vai pedalar aqui? Meu filho usa aparelho, meu filho não tem condição de... Meu filho não vai pedalar. Não, vamos tentar. E aí, você passa horas fazendo a adaptação, a adequação, e muitas vezes a criança sai. Tem dezenas de histórias escritas, por exemplo, com esse tema. Pessoas que não acreditam que são capazes de pedalar, mas quando montam no triciclo, conseguem pedalar. Mas apenas um movimento de quadril, ou um movimento num braço, pedala. Você segura com a mão para cá, outra mão para cá, com um jeitinho, outras vezes você empurra, ou puxa, ou vira a roda traseira. Basta ter vontade de pedalar e ter um pequeno movimento, consegue. Já teve algum projeto que não deu certo, que você pensou, não vai dar certo, e você chegou a desistir? Já. Muitas vezes já. Porque você imagina que aquela pessoa, aquele projeto que você está fazendo específico para aquela pessoa, vai dar certo. Mas o usuário, ele tem características diferentes um do outro. Tem o usuário que acredita, tem aquele que tem medo, tem aquele que não quer, tem o folgado, tem a mãe que tem medo, tem o pai que não quer dar, se der um triciclo vai ter briga. Tem muitas coisas que você quer fazer, mas aquele elo de ligação, aquilo que a família precisa, que é a garra, a vontade, muitas vezes não existe. Existe aquela mãe que deixa o filho em casa, que não se importa, aquele pai que esconde, aquela mãe que é medrosa. Então você está com o projeto certo, mas ela fala, não, e se acontecer dele cair? E não quer, como é que você vai fazer aquilo dar certo, se ela não acredita? Então também está no meu livro, mais ou menos 40 tipos diferentes de usuários e seus acompanhantes. Aquele que tem vergonha eu não quero sentar no triciclo, eu não vou no triciclo, eu quero no bicicleta de 2 rodas, mas ele precisa do triciclo, ele não tem uma perna, então ele precisa de um triciclo, ele não pode cair do lado da perna, não, eu vou andar na bicicleta de 2 rodas, vou andar no... O outro não quer, fala, como é que ele não tem uma perna e se ele cair? Fica com medo. Mas tudo tem risco. Na tua cadeira de rodas, se você está descendo uma descida, no meio da descida, você resolver virar para a direita, você vai cair. Sim. Como numa bicicleta comum, como num carro em alta velocidade, vai tombar. Numa bicicleta de 2 rodas, tomba. Numa moto. O usuário precisa respeitar os limites. E muitas vezes ele não tem, é inconsequente. Se ele é inconsequente mentalmente, né? Se ele mistura a deficiência física com a deficiência mental, aquele projeto não vai dar certo. Porque ele precisa ter controle da situação. Nós estamos falando de pessoas com dificuldades físicas. Então, ele tendo controle da situação, ele vai saber que ele não vai ultrapassar os limites do bom senso. Daí consegue usar o triciclo. Muitos ganham a vida usando os triciclos, engraxando, vendendo coisas na praia, vendendo salgadinhos, nossa, vendendo cocada. Você não imagina a quantidade de pessoas que usam triciclos. Muitos.
Sérgio, queria muito agradecer a entrevista, que você consiga ainda fazer muito mais pessoas felizes com essa sensação, né, de pedalar. E como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Eu tenho um site, deve estar na tela, Dream Bike é o nome da minha empresa, www.dreambike.com.br, facinho. Parabéns. Os meus triciclos são fáceis de encontrar. Entrando na internet, tocando triciclos, aparecem os nossos projetos lá e com todo carinho que eu puder fazer, disponho. A gente fica por aqui. Eu te espero no nosso próximo, inclusive. Tchau!